Olá, queridos. Pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo, passando para a nossa aula de soteriologia, doutrina da salvação. O objetivo dessa aula, dessa videoaula, é entender os aspectos essenciais que nos fazem entrar na bênção da salvação proposta e executada por Jesus Cristo. O texto bíblico base que nós usaremos para a nossa aula de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E o lugar das escrituras que lia era este: foi levada como uma ovelha para o matadouro, e como está muda o cordeiro diante do que a tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra." E respondendo o eunuco a Felipe, disse: "Rogo-te, de que diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?" Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado." E disse-lhe Filipe: "É lícito, se crê que de todo o coração." E respondendo ele, disse: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Essa passagem bíblica está incluída no relato aonde Felipe, o evangelista, que está fazendo a obra missionária em Samaria, é levado pelo Espírito Santo a um caminho que descia de Jerusalém para Gaza e estava deserto, e ele tem um encontro com esse eunuco mor da rainha de Candace, e ele prega Cristo para esse homem. Esse texto usado mostra sobre a necessidade da salvação proposta por Cristo, da aceitação do batismo proposto por Cristo, e é por aí que nós vamos começar a nossa fala. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é basicamente sobre o sentido geral da soteriologia. Salvação, do grego sotéria, significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revela-se como salvador do seu povo. A salvação é mencionada na Bíblia como o caminho ou a estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Essa estrada deve ser percorrida até o fim. A salvação pode ser descrita como o único caminho com dois lados e três etapas. Os dois lados da salvação. Primeiro, a salvação é recebida de graça mediante a fé em Jesus Cristo. E a salvação resulta da graça de Deus e da resposta humana da fé. Então, esses são os dois lados da salvação. Ela é por graça e ela é recebida pela fé. As três etapas da salvação. A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal, mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos nossos pecados, passamos da morte espiritual para a vida espiritual, do poder do pecado para o poder do senhorio de Jesus Cristo, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. A salvação nos leva a uma nova intimidade relacional e pessoal com o Senhor e nos livra da condenação do pecado e da morte eterna. E ela abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus, com o nosso Pai, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. A conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado e para nos submetermos à direção do Espírito Santo e à palavra de Deus, o convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem para continuarmos cheios, a exigência de nos separarmos do pecado e da presente geração perversa. E a chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas. O que precisamos entender nesse preâmbulo de doutrina da salvação é que há uma salvação proposta em dois testamentos. Então, é um texto que eu costumo usar também no dia da ceia do Senhor, é que quando Jesus toma o cálice, na última Páscoa, que ele passa com os seus discípulos, ele, tomando o cálice, diz: "Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, ou o novo testamento no meu sangue." Se Jesus está falando sobre um novo testamento,
é porque existia, antes daquele, um Antigo Testamento. Óbvio que o que Jesus está dizendo não são apenas o Antigo Testamento do ponto de vista dos livros da Bíblia, mas um Antigo Testamento. O que é um testamento? É um documento deixado e nesse documento abriga-se algumas pessoas que fazem parte, que são, digamos assim, os beneficiários daquele testamento. Então, havia um Antigo Testamento, onde a nação de Israel, através do pacto que Deus estabeleceu com Abraão, que foi executado por Moisés, o chamado culto mosaico, a lei de Deus, aquelas pessoas que faziam parte daquele pacto e obedeciam aqueles mandamentos da lei de Moisés, estavam inclusos nesse chamado Antigo Testamento. E nós estávamos fora do pacto, estávamos fora desse testamento. Mas, na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo. E na chegada de Jesus a esse mundo, ele estabelece em vida, porque agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora Deus está entre os homens e agora em vida ele faz um novo testamento. E esse novo testamento que ele prefigura com o cálice, ele diz: este é um novo testamento no meu sangue. Então esse novo testamento, que foi proposto por Jesus Cristo, escrito por Jesus Cristo, há a inclusão de pessoas que não faziam parte do Antigo Testamento. João falou um pouco sobre isso no princípio do seu evangelho, dizendo: ele veio para os que eram seus, o pessoal do Antigo Testamento, mas os seus não o receberam. Aí ele abre então um espaço neste próximo testamento a todos nós. E aí ele diz assim: mas a todos quanto o receberam, foram dados a ele o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que crerem no seu nome. Então, nós recebemos a possibilidade da entrada nesse Novo Testamento por causa da chegada de Jesus Cristo. Veja, na doutrina do pecado, nós falamos de uma barreira do relacionamento entre Deus e o ser humano. Agora, no segundo pacto, no Novo Testamento, nós estamos falando da chegada de Deus para a reconciliação com esse ser humano. Então, era necessário que Jesus viesse ao mundo para prover essa salvação. Essa salvação foi anunciada lá no livro do Gênesis, logo após a queda daquele casal. Enquanto Jesus está tendo uma conversa com Adão, Eva e a serpente, Deus diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então o Senhor fala, ali é um protótipo, uma profecia da salvação que viria por Jesus Cristo. Logo ali na frente, Deus tem um acordo com o pai Abraão. Veja, a chegada de Jesus ao mundo viria a partir da linhagem de Abraão. E Deus faz um pacto eterno com Abraão, falando sobre a sua descendência. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguns pensam que são benditos por causa de Abraão. Na verdade, a semente de Abraão, que é Cristo, que teria capacidade de abençoar todas as famílias da terra. Então o Senhor faz um pacto com Abraão e ele resolve vir a essa terra, Deus resolve vir a esse mundo a partir da linhagem daquele homem que Deus chama lá da Mesopotâmia, faz um acordo com ele: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz uma aliança com Abraão. E a aliança que Deus faz com Abraão, ela se revela de maneira mais clara quando o Senhor chama Abraão para um pacto. E ali naquele pacto, o chamado Pacto das Metades, onde eles deveriam fazer um juramento eterno diante daquelas metades que ali estavam. Na verdade, esse era um tipo de aliança que existia com os povos antigos, não existia cartório. A aliança de sangue era uma aliança eterna. Quando Deus chama Abraão e pede para ele cortar os animais pela metade, Abraão sabe que Deus vai estabelecer uma aliança eterna com ele. E ali naquele Pacto das Metades, Deus faz uma aliança eterna com Abraão, de que a chegada do seu filho ao mundo seria pela linhagem de Abraão. E há uma prova definitiva disso, que Deus chama Abraão e pede para Abraão o seu filho. E depois dessas coisas, Deus provou Abraão e disse: toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece-o numa das montanhas que eu te mostrarei. Abraão pega o menino, vai para a região de Moriá, e 3 dias depois, Deus lhe mostra o lugar, ele sobe com o seu filho.
Ele sobe com o seu filho, disposto a oferecer o seu filho como parte daquele pacto que Deus estava fazendo com a sua descendência. Mas na hora que ele coloca o seu filho, Abraão está absolutamente decidido a oferecer o seu filho ao Senhor. E tão decidido Abraão estava, que quando ele levanta o cutelo para desferir o golpe fatal sobre o seu filho, para Deus, o que vale é a intenção e não a ação. Né? As nossas intenções, a intenção do nosso coração para Deus vale mais do que a nossa própria ação. Então, em outras palavras, Deus sabia que Abraão estava absolutamente decidido a entregar o seu filho. Quando ele levanta o cutelo, Deus disse, não precisa fazer mais. Não precisa fazer fisicamente, mas não que Deus tivesse dificuldade em ressuscitar o seu filho. O escritor anônimo aos Hebreus disse que Abraão cria, a crença de Abraão é que ele mataria o seu filho, queimaria o seu filho, e das cinzas Deus traria o seu filho de volta. Mas Deus disse, não precisa matar o seu filho. Porque para Deus, Deus sabia que Abraão já tinha decidido, a intenção de Abraão provava que Abraão de fato faria aquele ritual, aquele sacrifício diante de Deus. Por isso que Jesus, quando ele está lá no Getsemane, entregando-se ao Senhor, ele olha para Deus dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus está dizendo não é tentando se esquivar da cruz. O que Jesus está fazendo é, Pai, quando Abraão fez uma aliança contigo e ele ofereceu o seu filho, quando o Senhor percebeu que Abraão estava amplamente decidido a dar o seu filho, o Senhor não permitiu que o pacto fosse efetuado, porque para ti o que vale é a intenção. Jesus está ali no Getsemane dizendo, Pai, tu sabe que a minha intenção mais pura e cristalina é oferecer-me como sacrifício para essa humanidade, em favor dessa humanidade. Como o Senhor sabe que aqui já está amplamente decidido, no meu coração, o Senhor pode passar de mim esse cálice. Evidentemente que Abraão ofereceu o seu filho para esse pacto. E agora Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que também ofereceu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o pacto de Abraão foi cortado antes que fosse executado de maneira cabal. Mas o pacto de Deus, entregando seu filho, foi executado até o final. Jesus, de fato, derramou o seu sangue pela humanidade e depois Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele recebeu todo o poder no céu e na terra. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, proporcionou a salvação para toda a humanidade. No segundo bloco da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a eficácia do sangue de Jesus, que é superior à eficácia do sangue de Abel. Essa escritura será lida na nossa próxima aula, nós vamos explicar para você o significado disso. Até o próximo bloco da nossa aula de soteriologia, em nome de Jesus.